Voltamos do nosso intervalo e agora eu estou aqui com uma convidada, gente. Você não tem noção de quem que eu tô aqui. Estou aqui com a secretária Érica Filipelli. Boa noite, secretária. Boa noite. Prazer estar aqui com você, conversando sobre esse tema tão importante, né? A gente falar sobre direitos, sobre mulheres e sobre essa questão do enfrentamento à violência, que é uma pauta tão importante. A gente tem visto isso, né, todos os dias. Tão importante. Gente, a secretária Érica Filipelli, né, ela vai conversar um pouquinho aqui pra gente. Pra mim, é uma imensa honra receber ela aqui. Essa mulher é uma mulher de luta, realmente, uma mulher que tem história. E ninguém melhor do que ela para contar um pouquinho dessa história. E é isso que eu gostaria, secretária, que você começasse essa entrevista contando um pouquinho sobre a sua história mesmo, por trás de cada ser humano, independente de quem seja, né? Pode ser o presidente, pode ser uma mãe de família, sempre tem um ser humano. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente a sua história. Assim, é muito interessante a gente ver, né, que é toda uma construção, porque eu nunca imaginei trabalhar com política, nem com política para mulheres. O meu encontro aconteceu com essa pauta justamente no momento em que eu fui, né, me dedicar a uma campanha política, trabalhar mesmo na coordenação das equipes de campo em 2010, do MDB, que é o partido que eu faço parte, né? E ali eu tive um encontro com essa realidade das mulheres na ponta. Naquela época a campanha era muito mais longa, né? Então a gente passava o dia com essas mulheres. E eu trago comigo assim um pouco da história de vida mesmo, de ver a luta da minha mãe. Eu cresci com essa história da minha mãe vindo do Nordeste com meu pai, uma mulher muito batalhadora, muito inteligente, preparadíssima e que, na verdade, nunca teve o sonho realizado de trabalhar fora de casa. Ela tinha esse sonho, né, de ser autônoma economicamente, de trabalhar fora de casa, e a gente cresceu com essa realidade. Eu lembro que nessa campanha especificamente, eu comecei a lidar com essa realidade das mulheres na ponta, e eu verdadeiramente fiquei muito emocionada, muito impactada de ver a realidade da minha mãe na vida dessas mulheres. Com uma questão muito interessante, que eu já tinha perdido minha mãe. Eu perdi minha mãe em 2007. Então ali pra mim foi o meu encontro, o meu reencontro com a realidade da minha mãe, né? Só que vendo assim que mesmo minha mãe tendo uma outra condição de vida, uma outra história, as necessidades, sabe, os anseios, os sonhos eram os mesmos. E também os potenciais eram os mesmos. Eu vi muitas mulheres muito preparadas e o DF tem essa característica, né? Das mulheres que construíram as cidades, que foram atrás do asfalto, do posto de saúde, da escola. E minha mãe era muito assim. Minha mãe já foi prefeita de quadra, era sempre síndica de prédio. Então ali foi meu encontro e depois vieram outros convites, né? Para eu presidir, para eu estar à frente do núcleo feminino do MDB, mulher. Ali começou a minha trajetória, 2011, a gente já está aí, né, completando já 11 anos dessa história. E claro, tive a oportunidade de criar um programa aqui no DF chamado Mulher em Ação na época. Em 2014 ele se tornou nacional, né, então a presidente nacional na verdade lançou em 2015 esse programa nacionalmente, já diante do sucesso que ele foi, justamente com a proposta de levar direitos, informações e também oficinas voltadas para a autonomia econômica, que é algo que eu gosto muito, que acredito muito, que é trabalhar essa questão da autonomia econômica. E ela foi convidada em 2016, quando o Temer assumiu, para assumir a Secretaria Especial de Política para Mulheres, e me levou junto com ela, e ali começou já uma outra parte dessa história, que foi a vivência realmente da necessidade de políticas públicas, trabalhando já no governo, conhecendo de perto a realidade do Brasil, né? Porque quando a gente está lá no governo federal, a nossa visão é muito ampla da realidade do país. Tive a oportunidade de viajar para vários países, de conhecer a fundo essa política, de participar de vários encontros. E lógico que ali no meu coração tinha aquela história, né? Meu Deus, eu conheci tanto, queria fazer tanta coisa para aquelas mulheres que eu conheci. Então, foram elas que me inspiraram. Saí candidata em 2018, perdi a eleição, mas recebi um presente, né? Que foi estar à frente da Secretaria da Mulher aqui do DF. Uma história. É uma história. Uma história realmente aí de paixão, né? Verdade. Eu vi uma frase sua que eu achei muito bacana. Você falou que... nossa, as mulheres são tão incríveis, sem condições estruturais, sem mecanismos. Imagine se dessem mecanismos a essas mulheres. Essa oportunidade, eu sempre falo isso, quando a gente fala de empoderamento, né, que é uma palavra da moda, que tem gente que não gosta, tem gente que adora.
Mas eu acredito que empoderar, né, como a gente sempre fala, é você dar condições, é você abrir portas, porque na verdade eu creio que todo mundo tem um potencial, sabe? Tem habilidades, qualidades, talentos que precisam ser desenvolvidos, Explorados. às vezes até reconhecidos. Né? Se uma mulher ela vive numa situação de extrema vulnerabilidade, em ambientes hostis, em que ninguém valoriza o potencial que elas têm, como é que elas vão desenvolver esse potencial? Então, a gente vê isso nas comunidades. Às vezes, a própria necessidade ali, de lutar por algo melhor para aquela comunidade, pelo asfalto, pelo centro de ensino, pela UBS, enfim, pela creche, aquilo ali faz daquelas mulheres, forja, né, verdadeiras líderes. Então, com certeza, eu creio muito nisso. Eu acho cursos também. Sim, abrir esse potencial, pensar na política para mulheres, que ela não é uma política voltada só para o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a gente pensar que o Brasil ele é signatário de vários tratados internacionais, tratados que falam de saúde, tratados que falam da parte de educação, da parte de autonomia econômica, né? Da parte de participação política. Então, a gente precisa entender essa política, identificar em primeiro lugar que apesar dos nossos avanços, das nossas conquistas, a gente ainda vive num cenário de desigualdade e basta a gente ver os números sobre a participação no mercado de trabalho, sobre a participação da mulher nos espaços de decisão, não só dos espaços públicos, mas também, né, dos conselhos administrativos das empresas. E lógico, todas as questões sociais, né, nos mostram por A mais B que a gente não precisa de políticas públicas para que permitam que essas mulheres, aí a gente volta, né, tenham acesso justamente a essa oportunidade de desenvolverem seus talentos e seus dons, né? E contribuir, né? Claro. Contribuir realmente. E secretária, inclusive na secretaria, você tem feito um trabalho muito bonito. Eu cheguei a ver, não fui pessoalmente, né? Mas cheguei a ver a questão da Casa da Mulher lá em Ceilândia. Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia. Muito bonito, com uma estrutura muito bacana. Tem até uma salinha de brinquedo, informática e várias outras coisas que eu acho que é um legado que você vai deixar. Mas, além disso, eu gostaria que você... A sua intenção ao entrar na política realmente é fomentar, incentivar essas mulheres. E eu gostaria de saber, a gente já está aí no último ano do mandato, né? Lógico, tem depois mais, mas nesse tempo que você ficou, quais foram os avanços assim na Secretaria da Mulher que você viu? Não, realmente eu fiz um bom trabalho na Secretaria. Na verdade o governador Ibanez criou a Secretaria da Mulher, primeira vez no Brasil, em Brasília, no Distrito Federal, que a gente tem uma Secretaria de Estado da Mulher, que tem orçamento, a parte, né, toda a área meio, ou seja, a gente não só gesta orçamento, desenvolve políticas, acompanha, monitora, isso é muito importante. Por quê? Porque você tem um maior controle daquilo que está sendo feito. Sim. E com certeza você também tem a maior possibilidade de monitorar todas essas políticas, né? Nós trabalhamos muito na questão da criação de programas. A Casa da Mulher Brasileira foi uma questão, assim, foi uma situação que a gente conseguiu resolver depois de muitos anos. A Casa, uma política pública importantíssima que a gente consegue colocar no mesmo espaço. Ministério Público, Tribunal de Justiça, Delegacia, o Estado, acolhimento psicossocial, simplesmente estava fechada desde 2018, né, interditada. Então a gente conseguiu não só reativar esse convênio que a gente tem para manutenção do espaço, como levar para um outro espaço, que é esse espaço que você citou, da Casa da Mulher Brasileira, mas não só isso, construir 4 novas Casas da Mulher Brasileira, né? A gente está agora finalizando o processo com a Caixa para poder licitar. Então, Recanto da Zema, Sobradinho 2, Sol Nascente. Excelente notícia. Isso, e São Sebastião terão a Casa da Mulher Brasileira. Falar também de programas, porque quando a gente fala do enfrentamento à violência contra a mulher, eu tenho que pensar na prevenção. E se os dados mostram para nós que a grande maioria das vítimas de feminicídio, mais de 70%, não chegam até as delegacias, eu preciso estruturar políticas públicas que cheguem até essas mulheres, né? Eu cheguei aqui, acabei de ouvir de uma pessoa com alto nível social, de escolaridade, falando aqui, compartilhando conosco a dificuldade que ela teve em um determinado momento da vida dela de identificar que estava vivendo uma situação de violência. Isso é muito comum. Então a gente precisa trabalhar na questão da divulgação dos direitos, de trazer essas mulheres para perto. Então é lógico, a Secretaria também se estrutura em programas voltados para a autonomia econômica, né, para que as mulheres se capacitem, mas que mais do que isso, ali elas também encontrem apoio, acolhimento, né? Então, a questão da saúde da mulher, que é tão importante, a gente trabalhar
a questão do câncer de mama, do câncer preventivo de colo de útero, de fazer o preventivo de câncer de colo de útero, mas mais do que isso, falar sobre direitos, sobre autocuidado. Então, em todas essas ações, a gente fala muito sobre a questão da prevenção, de quê? De abrir oportunidades para que aquelas mulheres sejam autônomas economicamente, para que elas sejam seres que verdadeiramente exerçam o direito que têm, né, constitucional, e que tenham oportunidade de exercer esses seus dons, como eu falei desde o começo, seus talentos, seus dons, suas missões. Então, com certeza, a Secretaria trabalha nesse sentido. De programas entregues que eu posso citar, além da Casa da Mulher Brasileira, da construção das 4 casas, falar do aplicativo Proteja-se, que é, nossa, uma inovação que a gente... Na verdade, a mulher baixa o aplicativo, né? E aí ela tem acesso ao Ligue 180, ela faz a denúncia e de forma muito rápida, a Secretaria da Mulher abre essas denúncias aqui para a gente poder encaminhar para os nossos equipamentos. Pensar que esse aplicativo permite que a mulher surda faça denúncia em tempo real, né? Isso é o máximo. Falar do Espaço Empreende Mais Mulher, que é um espaço que foi criado com essa visão de acolhimento, em que não necessariamente a mulher precisa estar vivendo uma situação de violência, mas que lá seja um espaço de direitos, de autoconhecimento, de capacitação, né? E claro, a gente também esteja ali preparado para quê? Para poder acolher as mulheres em situação de violência, né? Falar da Clínica da Mulher, que foi uma iniciativa em parceria com a saúde. Então você tem um espaço que tem um olhar integrado sobre a saúde da mulher. Então você tem lá psicólogos, endocrinologistas, dermatologistas, ginecologistas, mas que a partir do momento que a mulher chega até lá, ela tem uma visão depois, ela tem um acesso a todas essas áreas de uma forma integral e assim muito humanizada, né? E aí assim vai, né? O Sinal Vermelho, que é aquele nosso programa que foi o primeiro unidade da Federação do X Vermelho, né? A mão. Também, falar dos programas de capacitação, Mão na Massa, que é uma iniciativa com o BRB, que nasceu como, né? Cartão da Mulher, BRB, a gente tira um fundo, que quer dizer, parte do uso e da anuidade desse cartão vai para um fundo gestado pelo Instituto BRB, e que a partir desse fundo a gente financia políticas para mulheres em situação de vulnerabilidade. E aí criamos o Mão na Massa, que é um curso de capacitação rápida na área de gastronomia, né? Enfim, mulheres hipercriativas, o Oportunidade Mulher, que agora está na TV, outra TV, né, na TV distrital, e muitas iniciativas nesse sentido de programas, ações, a institucionalização desses programas que já existiam, né? Estamos agora nessa missão de levar o núcleo de atendimento à família e autores de violência doméstica para terem unidades próprias, para trabalhar com essa questão do homem. Então são muitas linhas, são muitas frentes, muitos programas, e assim eu fico muito feliz realmente de finalizar todo esse processo com a divulgação, né, com a criação do Plano Distrital de Política para Mulheres, que ele traz todas as políticas do governo que falam, que tratam sobre mulheres, e mais do que isso, que teve a participação de 2.600 pessoas, né, que puderam contribuir com esse plano, avaliando as políticas existentes e também colocando ali os anseios para o futuro. A gente perguntou para essas mulheres, né, mais de 2.600, o que você espera para o futuro? E ali é um documento lindíssimo, que dividido em áreas, né, em eixos, autonomia econômica, enfrentamento à violência, saúde, em que a gente tem não só a avaliação das políticas, quanto também a opinião das pessoas com relação ao futuro. E esse plano distrital, né, também a gente ganhou essa surpresa, esse presente que foi dado de forma bem surpreendente pela Secretaria de Economia, pela secretária André Clemente à época, que foi assinar uma portaria estabelecendo como obrigatório o conteúdo do Plano Distrital de Política para Mulheres nos concursos públicos daqui da cidade, né? Então, isso é o máximo, é você, de uma forma muito inteligente, chamar a atenção das pessoas para a importância dessa política, e não só isso, né? Incentivá-las a estudar mais sobre a nossa pauta e conhecer um pouco do que a gente trabalha. Então, com certeza, a Secretaria, ela finaliza, né? Agora, começa já esse último ano de gestão do governador Ibanez, executando, implementando vários programas, todos esses programas que eu citei. Algumas novidades ainda vêm por aí pela frente, né? Olha só. A gente tem o programa Empodera, que em breve vai ser lançado para formar mulheres líderes nas comunidades. E entendendo assim que eu acho que toda a história, ela tem um caminhar, né? Então hoje eu vejo assim um ciclo de olhar lá para trás daquelas mulheres, né? Primeiro com a história da minha mãe, depois eu ver essas mulheres nas comunidades e ver a minha mãe nessas mulheres.
e ter a oportunidade, né, de fazer pela vida delas o que eu já não podia fazer mais pela vida da minha mãe, de levar essa pauta para frente, de ter a oportunidade de chegar no governo federal, de ter... intermediar. Nossa, de ter conhecido essa política de uma forma ampla, de chegar aqui no DF conhecendo um pedacinho, né, do DF, mas assim, já podendo implementar tudo aquilo que eu vi de forma muito grandiosa aqui. E agora, né, devolvendo a essas mulheres uma ferramenta para que elas sejam líderes. Isso é muito especial mesmo. É muito importante. Realmente dar a essas mulheres essa condição e, como você mesmo disse, não apenas mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas o fomento mesmo. Isso. Tem muitas mulheres, a população como um todo, mas você está à frente dessa pauta. Mulheres que deixaram de sonhar, e não vamos, né, não vamos minimizar a situação, realmente. Para mulheres é complicado porque às vezes cuida de filho e tem uma série de outras coisas. Então a gente sabe que existem essas vulnerabilidades, elas são reais, elas não são fictícias. É verdade. A gente vive essa realidade na vida da gente também, né? Exato. Então acho que essa experiência que a gente enfrenta, né? Tava conversando aqui agora mais cedo com uma amiga sobre essa realidade, né? Porque toda essa história também, ela aconteceu na minha vida, e por trás tinha um outro contexto, que era o quê? Eu como secretária, eu como mãe de família, né? Então meu filho hoje agora, ontem eu recebi, né, a informação do Enem, então a gente ali comemorando, e ele tá com 18 anos e o mais novo, o Luca, tá com 13. E lógico que esses desafios todos, né, eu enfrentei também, com essa responsabilidade também de gerar vidas, né, de poder verdadeiramente formar cidadãos ali dentro de casa, de poder estar presente, de participar da vida deles. Então é super desafiador. E com essa consciência. É isso. Secretária, infelizmente, gente, infelizmente, né? Porque aqui eu ficaria mais uma hora conversando com ela. Infelizmente, a gente está chegando ao final dessa entrevista, mas já quero fazer o convite para retornar aqui na TV União para falar sobre esses novos projetos, sobre mais coisa, que você deu uma deixa e falou que tem mais coisa por vir. Sim. A gente quer saber dessas outras coisas e continuar esse papo. Então, o convite está feito para retornar muito aqui. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Eu creio que essa é uma pauta que a gente precisa sempre comentar, sempre falar. Eu tenho batido nessa tecla que, apesar de todos os programas, as ações que foram desenvolvidas, com certeza a maior arma que nós temos é a informação. E é o entendimento de que não só as mulheres precisam pedir ajuda, mas toda a sociedade precisa se engajar nessa luta. Então, com certeza, contem conosco, né? E a gente vai estar aqui em março, inclusive, com o lançamento de uma agenda poderosa para todo o Distrito Federal, com novos programas, novas ações e o fortalecimento de tudo isso que tem sido feito. Perfeito. A gente pode deixar alguma forma de acesso? Claro. Então, é bem importante que toda a sociedade participe, conheça, né, sobre os programas, as ações da Secretaria. Então, nas redes sociais, na nossa página da Secretaria da Mulher, enfim, conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho, sobre os nossos programas, as nossas ações, e com certeza também há a possibilidade, né, pela nossa ouvidoria, pelo próprio aplicativo Proteja-se, para que você participe e você envie suas sugestões, suas críticas. Com certeza a gente vai ouvir com muito carinho. Muito bacana, eu vou pedir até pro editor colocar a gente sempre pede, ele coloca, a gente vai pedir para que a população tenha acesso. Muito obrigada. Obrigada. Nossa, obrigada demais por ter aceitado o convite, pela sua presença. E agora, você que está aí do outro lado do sofá, espero que tenha gostado dessa entrevista, mas tem mais. Na próxima segunda-feira, às 22h30, eu estou aqui novamente com mais entrevistas, mais temas de utilidade pública. Como eu disse, estou deixando aqui o QR Code, estou deixando aqui os acessos para que vocês possam enviar sua dúvida, sugestão. A gente também encaminha para a assessoria da secretária Érica. Muito obrigada por sua audiência. Até mais.